No vídeo de hoje eu quero falar sobre o meu futuro de triunfos, ou seja, as coisas que eu desejo conquistar. Eu queria ter feito esse vídeo antes de ter feito aquele vídeo, onde eu falo sobre as minhas metas de 10 anos, como você pode fazer as suas metas de 10 anos, porque eu quero falar e quero deixar registrado aqui nesse canal as coisas que eu almejo conquistar e também quero usar como prova social para me poder ir gravando os próximos conteúdos e mostrando realmente o que eu estou fazendo e que eu estou evoluindo nesses pontos. Então, meu futuro de triunfos, esse vídeo que será gravado hoje, eu vou detalhar para vocês algumas coisas que eu vou querer alcançar, que eu vou alcançar, em qual época eu desejo alcançar eles, e eu quero falar sobre algumas coisas que elas influenciam isso, né? Por exemplo, eu disse lá na minha parte das minhas metas de 10 anos que eu não coloco como meta, por exemplo, comprar um determinado carro ou comprar uma determinada casa, porque isso é consequência de algo que eu estou fazendo, do meu trabalho que eu estou fazendo. E também, seguindo nessa linha da consequência, eu vou falar sobre coisas que estão no meu controle, as consequências das coisas que estão no meu controle, e as consequências afetam diretamente as coisas que não estão no meu controle. Então, eu vou falar sobre essas coisas hoje aqui nesse vídeo. E eu espero contribuir na sua vida e até nos seus, para você organizar suas metas, seus projetos de longo prazo. Eu pensei seriamente em deixar esse vídeo aqui privado no meu canal, não postar ele, né? O meu futuro de triunfos. Eu pensei que no futuro eu poderia revelar ele aqui no canal ou usar ele aí para como exemplo, né, para mostrar que eu vim construindo uma coisa, eu realmente construí isso. Mas só que eu vou disponibilizar ele aqui no canal para que vocês mesmos possam julgar as minhas atitudes, né, que eu fui tomando depois de postar esse vídeo. E beleza, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o meu futuro de triunfos, as coisas que eu almejo conquistar, que eu vou conquistar e as coisas que eu quero fazer, beleza? Então, antes de iniciar, já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e se você quiser me acompanhar mais de perto, vai lá no meu Instagram também, eu tenho algumas postagens lá, não posto muito, mas às vezes eu posto. Às vezes pode te ajudar de alguma forma, também se você quiser aí alguns conselhos que você não entendeu muito bem aqui no vídeo, você pode me chamar lá também, lá que eu te respondo também. E beleza, para começar, eu quero meio que fazer uma visão geral do que eu vou falar para vocês aqui e depois fazer uma introdução para vocês entenderem por que eu sigo nessa linha, assim, de colocar metas desse jeito. Eu vou falar para vocês aqui hoje sobre 3 áreas da minha vida. A primeira é a parte de estudos, a segunda, a parte de business, negócios, e a terceira, a parte de YouTube, né, produção de conteúdo. Eu sou uma pessoa que produz muito conteúdo aqui para o YouTube e para o TikTok, mas no Instagram ainda não. No Instagram eu só posto mais o meu estilo de vida lá, mais as coisas que eu faço no dia a dia mesmo, né? Não muito focado nesse conteúdo assim. E hoje eu quero falar para vocês também sobre as coisas que estão no seu controle, as consequências disso e as consequências que influenciam diretamente nas coisas que não estão no seu controle, certo? Beleza. Quero começar dizendo para vocês aqui uma coisa que às vezes é muito que as pessoas não falam, né? Às vezes você olha na internet e as pessoas não costumam dizer muito isso, mas não é uma palestra que vai mudar a sua vida, não é um livro que vai mudar a sua vida, não é uma pessoa que vai mudar a sua vida. Então, se eu fosse dizer para vocês, saiam dessa ilusão, entendeu? Quando vocês assistirem um vídeo curto ou a qualquer um vídeo longo de uma pessoa falando esse livro especificamente mudou a minha vida. Não, um livro não muda a sua vida. Se alguém me perguntasse se um livro mudou a sua vida, eu diria somente um, a Bíblia. Fora isso, e ainda não é nenhum livro, é um conjunto de 66 livros. Então, nunca você vai me ver dizendo que uma palestra mudou minha vida, um workshop mudou minha vida, um curso mudou minha vida, um livro mudou minha vida, somente a Bíblia. Fora isso, um conjunto dessas coisas mudou a minha vida e influenciou as atitudes que eu estava tendo, que eu viria a ter também. Então, vocês veem esse tanto de livro aqui, eu leio tanto assim porque eu tomei uma decisão no passado que era, eu já comprei tanto curso, eu já comprei tanto curso já, eu já assisti tanto vídeo dessas pessoas, elas falam tanto, mas elas falam tanto sobre, você para montar uma empresa, você precisa ler esse livro somente, e esse livro vai te ajudar a montar o melhor serviço, o melhor produto, ou
assiste só essa palestra. Essa palestra vai mudar a sua vida. Ela vai fazer você ser uma pessoa muito rica. Ou compre esse curso. Você vai ser muito rico depois que você comprar esse curso. Eu fiz tudo isso. Tudo. Não vou falar que eu não fiz, porque eu fiz no passado. Ali por volta de 2023 eu fiz tudo isso. Tudo, 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 tudo. 2024 eu cheguei à conclusão de que tudo que eles estavam falando era besteira. Tudo besteira, tudo copy pra gente cair e comprar. O que eu fiz? Eu usei uma coisa que estava na minha mão. Eu usei a IA, Inteligência Artificial. E com base nela, eu fui aprendendo algumas coisas, né? Com os meus erros também eu aprendi bastante. Então eu decidi que eu ia fazer o quê? Eu decidi que eu iria montar um negócio, montar uma empresa, usando apenas os livros e usando apenas a IA. E sim, eu fiz isso, estou fazendo isso e vou fazer isso. Isso é uma das coisas que eu estou querendo dizer e transmitir aqui sobre o meu futuro de triunfos, que a IA estará sempre ligada a tudo que eu estarei fazendo. E eu vou te ensinar um pouquinho hoje sobre como eu faço isso. Então, o que eu fiz? Eu treinei uma IA para que ela aprendesse o mercado geral sobre gestão, sobre pessoas, sobre estratégia e algumas coisas também que eu fui adquirindo de conhecimento ao longo do tempo, usando nos livros, eu passei para ela. Eu ensinei ela lá, ensinei os artigos que ela deveria ler, todas essas coisas. E pessoas que ela deveria pegar os livros dessas pessoas e aprender os livros dela, algumas pessoas específicas também, porque são pessoas que realmente agregam alguma coisa, algum valor. E eu fiz isso. E baseado nisso, eu pedi para ela montar cronogramas para mim de estudos anuais, semestrais, trimestrais, semanais, mensais. E eu fiz. E eu comecei a comprar os livros. E eu comecei a montar essas aulas para mim baseados em livros. Não vou dizer que eu leio um livro por semana, porque é muito complexo às vezes esses livros que eu estou lendo sobre negócios, mas só que deu para aprender. Então, baseado nisso, você já entende mais ou menos como é que eu estou fazendo para montar uma empresa e como é que eu faço para estudar também. Beleza. Se eu fosse dizer aqui para vocês agora as metas, os meus triunfos que eu desejo ter no futuro, estaria ligado a 4 coisas que estão na minha tabela lá de 10 anos que eu coloquei. Que é a parte pessoal, né, que eu desejo alcançar, a minha parte intelectual, a minha parte profissional e a minha parte de produção de conteúdo, que também está ligado na parte profissional também. No meu futuro de triunfos, o que eu desejo alcançar na minha parte pessoal? Na minha parte pessoal, eu desejo alcançar, acho que eu colocaria somente família. Somente isso, mais nada. Na parte pessoal, acho que só família. Só família. Porque no resto vocês vão entender. Eu não coloco como meta, por exemplo, comprar um carro específico, uma casa específica, ou até mesmo morar em um lugar específico. Eu não coloco geralmente essas metas. Eu coloco metas como? Vou de cima para baixo, seguindo na linha intelectual primeiro. Na parte intelectual, eu tenho o sonho de entrar nessa faculdade aqui, a Link. E para mim entrar nessa faculdade aqui é um objetivo muito grande, então eu preciso colocar metas para me chegar nesse objetivo. E eu coloquei algumas metas. Beleza, para mim entrar nessa faculdade aí, eu preciso estudar a grade curricular, que é essas folhas azul aqui que vocês estão vendo. E eu estou estudando ela, formulando alguns tópicos, aprendendo esses tópicos para me poder fazer o vestibular e entrar nessa faculdade. Depois que eu conseguir concluir todas essas metas para mim, concluir todas essas metas, eu vou lá e vou fazer o meu objetivo e vou tentar passar nela. Beleza, parte intelectual, uma coisa você já viu que eu estou fazendo esse ano. Segunda coisa, livros também, eu coloquei alguns, a IA ela formulou algumas aulas aqui para mim poder pegar e ler uma certa quantidade de livros e fazer uma revisão desses livros e aplicar ele na minha vida e na minha empresa, para mim poder evoluir. E beleza, eu estou fazendo isso, então tem algumas metas de alguns livros para mim ler aqui até o final do ano. Beleza, fiz tudo isso aí na parte intelectual, beleza, vou passar para a parte profissional. Na parte profissional, eu tenho como meta o quê? Como objetivo o quê? Montar um grupo de empresas, ou seja, eu quero ter algumas empresas, mas eu não quero ter empresas que são empresas que atuam somente, não contribuem diretamente na vida das pessoas, sabe? Não ajuda muito a vida das pessoas. Por exemplo, e-book. Vender e-book, ficar vendendo mentoria, essas coisas assim, são coisas que
não são um produto ou um serviço que realmente está agregando muito, muito na vida das pessoas, assim. Eu digo não no B2B, né, que mentoria agrega muito para B2B, pessoas, empresas, mas no B2C, pessoas mesmo, que consumidores disso. O meu público eu quero que seja esse. Então, eu estou montando um negócio que realmente vai impactar na vida dessas pessoas, como no ramo da saúde, ou no ramo da estética, ou no ramo da aparência, por exemplo, roupas, não que eu queira entrar nesse segmento de roupas, ou no mérito até do, por exemplo, óculos, por exemplo, seria um produto também interessante, mas vocês entenderam mais ou menos o que eu desejo montar, qual tipo de empresa eu desejo montar. Então, seguindo nessa linha, eu coloquei como meta ter essa empresa. Aí, beleza, eu tenho uma já, que é a que eu estou gerenciando atualmente, e estou montando outra, que é no segmento da inteligência artificial, IA. Beleza, essas são algumas das metas que eu tenho, objetivos que eu tenho. Para mim alcançar esses objetivos, eu tenho algumas metas, né? Como eu já disse, a dos livros, para mim poder aprender como é que se cria um negócio desse, e alguns cursos também. Alguns cursos eles influenciam também nas minhas tomadas de decisões, alguns cursos específicos. Não diria, tem vários cursos aí que só falam abobrinha, e eu já identifiquei quais são. Então eu não uso eles, eu uso geralmente os que estão no meu cronograma. E eles agregam bastante. Na parte de YouTube, essas coisas assim, eu desejo produzir bastante conteúdo e agregar valor para um certo grupo de pessoas, ou seja, jovens de 18 a 25 anos de idade. Essas são as pessoas que eu quero atingir e as pessoas que eu quero ajudar. Porque no dia de hoje, elas são facilmente manipuladas por pessoas que acham que com um curso dá para fazer milagre. Não dá. Um curso específico não muda a sua vida, um livro específico não muda a sua vida, uma palestra específica não muda a sua vida, não muda. Você quer fazer uma coisa diferente, mudar a sua vida, mudar a sua rotina, mudar tudo? Um grupo de coisas contribuem para isso. Um grupo de livros, um grupo de cursos, um grupo de palestras, sim, mas uma singular especificamente não. Então, se eu fosse agora aqui dizer para vocês montando a linha aqui agora, né, que é a parte que eu falei lá no início, seria coisas que estão no seu controle. As coisas que estão no seu controle, que é estudar, montar o seu negócio, você produzir conteúdo se você deseja isso, as coisas que realmente você pode fazer, demonstrar afeto, ler mais um livro, fazer exercício para a sua saúde, essas coisas estão no seu controle. E existem consequências dessas coisas que estão no seu controle. E essas consequências que estão no seu controle, elas vão influenciar nas coisas que não estão no seu controle. Ou seja, quando você começa a estudar muito, quando você começa a montar um negócio, a consequência disso é que às vezes você pode tomar uma proporção tão grande que você não tomaria se você não estivesse fazendo aquilo. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo entregar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo na parte amorosa, vamos lá. Na parte amorosa, quando você demonstra afeto, coisas que estão no seu controle, você demonstra afeto pela sua namorada, pelo seu namorado, você, se é homem, leva ela para sair, traga flores, chocolate, faz aquelas festas sazonais, né, de dias específicos, dias dos namorados, essas coisas, e beleza, estão no seu controle. Quais são as consequências disso? As consequências disso são, ela vai olhar para você, ou ele vai olhar para ela, e vai vir assim, caraca, ele faz muito por mim, isso é muito bom. A consequência é que isso vai gerar amor, isso vai gerar união, isso vai gerar que vocês vão querer construir algo juntos. Essas são as consequências das coisas que você estava fazendo. Então, quais são as coisas que vão acontecer que não estão no controle, né, de vocês, que pode vir a acontecer, né? Pode vir a acontecer que não vai ter um término, isso não está no seu controle, né? Você não controla a outra pessoa, você não sabe se ela vai querer terminar com você. Então, se você fez as coisas que estavam no seu controle, as consequências disso é que, às vezes, pode ser que ela não vai querer terminar com você por conta das coisas que estavam no seu controle, de você demonstrar afeto, essas coisas, você fez. Mas, às vezes, tem aquelas coisas que não estão no seu controle que vão acontecer mesmo você fazendo as que estão no seu controle, entendeu? Então, uma coisa geralmente influencia na outra. Então você precisa calcular bem as coisas que vocês estão fazendo. Tente fazer as coisas certas que estão no seu controle ali, que é demonstrar o afeto por ela, que as consequências disso às vezes vão ser boas, às vezes vão ser ruins, é variável, entendeu? Mas sempre faça isso, que se você fizer as coisas que estão no seu controle, eu tenho certeza que
impactar de forma positiva nas coisas que não estão no seu controle, certo? Beleza. Pulando essa parte aí, acho que vocês entenderam mais ou menos como funciona. Eu diria que seria isso, meu futuro de triunfo. Seriam essas as coisas que eu desejaria alcançar, né? Para vocês acharem que eu não tenho meta, tipo, comprar um carro, coisa do tipo, eu tenho sim, mas só que eu não foco muito nelas, entendeu? Seria meio que uma coisa de segundo plano para ser feita. Por exemplo, um carro que eu tenho um sonho de ter, Mercedes. Eu tenho um sonho, quem não tem um sonho de ter uma Mercedes, uma Maybach, sei lá, entendeu? Eu tenho um sonho de construir uma casa do zero, tenho um sonho de ter uma família, uns 5 filhos. Então, são coisas que elas serão impactadas, serão resultados das outras coisas que eu estou fazendo. Então, eu não foco muito nelas, eu deixo em segundo plano, porque as coisas de primeiro plano são as coisas que realmente tem que ter o meu foco, tem que ter o meu trabalho ali. Se eu não ler, se eu não estudar, se eu não montar uma empresa, se eu não produzir conteúdo, eu não vou conseguir alcançar nada disso, eu não vou conseguir comprar nada disso, eu não vou conseguir nem ter uma família, porque para você ter uma família, você precisa ser responsável. Você precisa ser uma pessoa que toma as atitudes, toma frente. Se você é mulher, você precisa ter suas atitudes, você precisa tomar frente. E você só consegue fazer isso depois de você aprender essas coisas antes, né? Por exemplo, você é homem, você não vai construir uma família se você não sabe como construir uma família. Você sabe, por exemplo, como gerenciar uma casa? Você sabe como é que você paga um IPTU, como é que você paga uma energia, como é que paga uma água? Não sabe. Então você vai ter que aprender essas coisas antes para depois você montar uma família. Você sabe como criar um filho? Como é que você aprende a criar um filho? Às vezes você pode ler alguns livros, você pode fazer alguns cursos, você pode participar de algumas coisas aí que eles ensinam a você a gerenciar, cuidar de um filho, gerenciar um filho, cuidar de um filho, entendeu? Então você precisa sim aprender algumas coisas antes para chegar nesse seu objetivo. Então esses objetivos eu diria para você, deixe em segundo plano. Foque naqueles de primeiro plano, as coisas que estão no seu controle, que você realmente tem que fazer. Porque se você não estudar, se você não montar sua empresa, se você não deseja ser empresário, não precisa ser empresário. Você pode trabalhar numa empresa, num departamento, chegar num alto cargo e você ter um salário alto que pode gerar consequência de você comprar o seu carro, a sua casa ali, entendeu? Então seria isso que eu queria transmitir para vocês. Seria essa mensagem que eu queria transmitir para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando para vocês aí como é que eu faço para me estudar usando os livros, entendeu? Então no meu futuro de triunfos, resumindo de uma forma geral, seria isso. No meu futuro de triunfos eu vou focar nessas 4 áreas e nas coisas de primeiro plano que eu tenho, que são os estudos, montar a empresa, trabalho duro, trabalho muitas horas, conseguir montar o melhor produto, o melhor serviço que existe. Eu sou um apaixonado pelo serviço que eu estou criando. Eu estou criando um serviço no segmento da inteligência artificial e eu sou apaixonado por isso. Quando você é apaixonado pelo seu serviço ou pelo seu produto, não tem como. Você torna ele o melhor que existe. Você consegue transformar ele no melhor que existe. Não tem como. Então, se eu te ajudei de alguma forma aí, te ajudando nas suas metas, nos seus objetivos, vocês vão me ouvir daqui para frente falando muito sobre isso, sobre as coisas de primeiro plano e as coisas de segundo plano. Sempre que alguém me pergunta sobre metas, eu falo sobre isso. Então, como eu digo em todo final dos meus vídeos aqui, eu vou trilhando a minha jornada daqui e eu espero te ajudar na sua daí.